Muchos de nosotros, los que vivimos en la diáspora, queremos tener más contacto con nuestros países y nuestro idioma, pero no nos da el tiempo. Por eso, muchos de los que entrevisto para este podcast, si bien hablan portugués o castellano como idioma materno, no lo usan profesionalmente. Hasta puede ser que no lo usen en su vida cotidiana. En este podcast nos damos el permiso de practicar hablar en nuestros idiomas. Nos tenemos paciencia porque creemos que vale la pena de vez en cuando cambiar el idioma. Eso le hace bien a nuestro cerebro y porque no queremos que nuestra comunicación entre hispano y lusohablantes suceda en inglés. Es parte de un activismo de querer apoyarnos en esto de no perder nuestra fluidez en un idioma que alguna vez fue el más importante en nuestra vida. Todos queremos que nos inviten a dar charlas, todos queremos expresarnos en varios idiomas en el área de diseño, todos queremos que nos tengan en cuenta y nos escuchen. Y acá estoy dispuesta a escuchar con ustedes. Lívia Lázaro Resende es una historiadora del diseño brasilera que reside en Australia. Nos cuenta en esta entrevista su paso de diseñadora a historiadora y sobre su investigación en América Latina. A ella le interesa entender la evolución de las instituciones de diseño en relación a su contexto y nos convoca a hacer una historia de manera más colaborativa y reconociendo el impacto de los legados coloniales. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Oi, Mariana, tudo bem? Eu sou Lívia Lázaro Resende, sou historiadora do design. Na verdade, eu falo a partir de diversas perspectivas e uma delas é, na verdade, o lugar de onde eu falo. E eu queria começar fazendo um reconhecimento desse lugar, porque eu moro e trabalho nas terras dos povos Gadigal e Bidjigal, numa cidade também conhecida como Sydney, num país também conhecido como Austrália. E que, para além de serem os povos originários desse lugar, os aborígenes são continuadamente, por dezenas de milhares de anos, os guardiões dessas terras e de todo o seu entorno, humano e não humano. E como essas terras foram usurpadas pela coroa britânica sem que nunca tenha sido firmado um tratado, como houve em outras colônias, reconheço também que moro e vivo em terras roubadas e que essa soberania dos povos aborígenes nunca foi cedida. Então esse é o primeiro, quando você me pede para apresentar, essa é a primeira forma pela qual eu me localizo, pela perspectiva da qual eu me reconheço. E há outras formas de me apresentar pelos meus fazeres. Eu sou historiadora do design, eu sou escritora, sou editora, educadora na área de design há mais de 25 anos. ¿Y qué estudiaste? Cuando estudiaste en Brasil, ¿qué estudiaste? Eu estudei tanto design gráfico quanto design industrial, desenho industrial. Eu fui formada pela Escola Superior de Desenho Industrial, a famosa ESD, que é associada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a ESD ela é conhecida por ter esse dual degree, né, essa dupla graduação. Mas depois eu escapei do design como prática, né, no sentido de que eu não acho que eu escapei, eu acho que eu adicionei à prática de design uma dimensão acadêmica, e uma dimensão do fazer histórico, porque eu sempre fui muito interessada em fazer história, em história geral, desde o ensino médio, mas eu tinha tido muito pouca experiência de história do design no Brasil durante os meus anos de graduação. E isso foi o maior ímpeto para eu fazer tudo que eu vinha fazer nos últimos 23 anos. Eu fui fazer mestrado em design social, também na PUC do Rio. Sí. E quando eu acabei o meu mestrado, que eu já tinha escrito uma tese sobre história do design gráfico no Brasil, no século XIX, tinha acabado de abrir o doutorado no Brasil em 2003, e aí eu já tinha planos de seguir para fazer um doutorado em Londres.
que foi quando eu conheci, então, um departamento especificamente de História do Design, no qual eu me doutorei, que é o departamento Programa de História do Design, que é conjuntamente organizado pelo Museu Victor Albert e pelo Royal College of Art. Então eu passei 4 anos fazendo meu doutorado lá e depois eu passei mais uns 8, 9 anos como professora, também lá. Ok. ¿Y sobre qué trata tu investigación? Esse projeto de doutorado, ele de uma certa forma foi uma continuação do projeto que eu fiz no mestrado. Então no mestrado eu tinha investigado uma coleção de rótulos que havia sido litografado, de alguma forma impresso no Brasil nos últimos 25 anos do Império Brasileiro, que para muitos, eu vou ter que abrir agora um parênteses histórico, para muitos, talvez pessoas que não estão muito conhecerem a história política brasileira, o Brasil foi um império até 1889. E um dos mitos de fundação desse império foi a reconciliação entre a coroa portuguesa, entre um colonizador branco e os povos originários. E nesses rótulos, então, eu fui pesquisar rótulos que tinham sido armazenados, digamos assim, guardados no Arquivo Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, como provas de registro de marca. Então, eles eram uma instância legal para o registro de marca, mas se tornaram evidência de uma existência de uma comunicação visual naquele período. E muitos dos rótulos dentro dessa coleção, que estava guardada no Arquivo Nacional, eram de representação dos povos originários brasileiros. Então a minha primeira investigação foi indagar, foi questionar por que essa representação foi tão, eh, porque ela foi tão prominente nesse período do último quartel do Império Nacional, do Império Brasileiro, mas a partir desses rótulos eu também percebi que esses produtos e essas imagens, essa representação mítica do Império Brasileiro havia circulado, havia viajado para as exposições universais, tais quais as exposições que houve na França em 1867, 1889, os World Fairs que aconteceram nos Estados Unidos e por aí vai, as International Exhibitions que aconteceram em Londres. Então, houve uma imagem de nação que viajou com os produtos, com os rótulos e, por demais, também com os pavilhões que foram feitos nessas exposições e os ambientes, as exposições em si, os mostruários. Então, a minha investigação de doutorado foi em cima dessa representação da nação brasileira, só que uma coisa que foi muito interessante foi investigar não só a representação do império, mas a passagem do império para a república. Falei que o Brasil tinha sido império até 1889, e a partir de 1889 Pero siempre tu foco es en la representación de los indígenas de ese pasaje de imperio a república. não, já no doutorado, o meu interesse tinha extrapolado, tinha aumentado, amplificado para a representação de nação. E o poder, eh, a representação de nação é uma representação oficial. A representação indígena, ela até permanecia em algumas desses mostruários, existia, por exemplo, as imagens dos rios do Brasil eram geralmente projetadas como se fossem porcas indígenas, e elas eram utilizadas como, estátuas nos pavilhões brasileiros, houve algumas ocorrências disso. Mas esse não foi o único foco, muito pelo contrário, quer dizer, o foco que eu encontrei, que é uma linha mestra, uma linha narrativa nesse projeto de doutorado, foi a representação de natureza, de uma forma mais ampla. Quer dizer, o Brasil se representou como um provedor durante esses 60 anos que eu olho, né, como um provedor de recursos naturais, num país de abundância natural, de recursos naturais, e um país praticamente, segundo essa narrativa, desprovido de população, desprovido de porque um dos grandes projetos nacionais na virada do século XIX para o XX era o de colonização também, de atração de imigrantes, europeus, na maioria das vezes europeus, para, colônias, por exemplo, no sul do Brasil. O sea, lo que vos estás diciendo es que se trataba de promover la inmigración como una forma de colonización. Também promover a inserção do Brasil
nesse concerto de nações, nessa geopolítica do final do século XIX de extração extrativista, né, no qual a economia brasileira se posiciona como uma economia de extração de madeiras, de minérios, de uma série de outros recursos naturais. São uma série de mecanismos que são utilizados nessas exposições universais para avançar os interesses do Estado. O que é interessante, no entanto, Mariana, é que com a passagem do Império para a República, eu questiono nessa investigação do doutorado, como que o que a gente naturaliza como identidade nacional, ela é alterada, ela é modificada por conta de uma clivagem que houve no próprio regime político do país. Então o império quer, por um lado, representar o Brasil dentro de uma agenda imperial ligada às casas imperiais europeias, ligadas à ideia de uma nação soberana imperial, enquanto que a república, por exemplo, te dar um exemplo, ela ao invés de fazer aspirar participar das exposições europeias, ela passa a querer participar das exposições americanas, nos Estados Unidos, e começa a se posicionar internacionalmente como uma segunda nação americana, uma irmã dos Estados Unidos. Ela quer se representar como uma nação americana, o que antes não, ela era representada como uma nação imperial. Então, e o que aí você pode perguntar: "Mas o que que o design tem a ver com isso?" O design tem tudo a ver com isso, porque essas narrativas materiais, visuais, elas são organizadas pelos mostruários, pelos álbuns de vistas, pelas publicações e entre vários outros mecanismos. Contás que tenés un nuevo proyecto de libro que se aceleró con la elección de Bolsonaro en el 2019. ¿Cómo impacta el contexto político en relación con la historia del diseño y Brasil? Sim, eu já venho trabalhando com a história na América Latina, da América Latina para a América Latina, como eu estou fora do Brasil há muito tempo, eu já estou fora do Brasil desde 2020, 2003, sempre me interessa muito as questões das histórias transnacionais, ou seja, como contribuir para uma narrativa, para uma história não só latino-americana como brasileira também, eh não, enfim, dessa perspectiva da qual eu falo, que é uma perspectiva de quem, está fora do país há muito tempo, mas que ao mesmo tempo, o que que isso me possibilita metodologicamente? Isso me possibilita inserir essas histórias no contexto global e no contexto transnacional. Então, a história desse livro é a seguinte: o livro se chama A Disciplina do Design no Brasil. O livro se chama A Disciplina do Design no Brasil da Guerra Fria, Institucionalização, Modernização e Autoritarismo. E cobre um período que vai de 1947, que é quando um período da fundação dos museus de arte moderna, por exemplo, tanto em São Paulo quanto no Rio, e vai até 1985, que é um período, que começa a se consolidar, a redemocratização, que é um período muito, longo na história da ditadura militar do Brasil, começa a se consolidar a partir de 1985. Bom, a história desse livro ela começa então quando eu comecei a me debruçar, depois do doutorado, no qual eu estudei as exposições universais, a participação do Brasil nas exposições universais, eu fiz um projeto com a Patrícia Lara Bittencourt, que é uma outra estudiosa colombiana, que também trabalhava na Inglaterra, trabalha ainda, e nós fizemos um projeto bastante grande chamado sobre a história do design na América Latina, que foi publicado em 2019 pela Journal of Design History. E o que me chamou muita atenção nesse período, Mariana, foi como muitas das histórias de origem, as histórias sobre o estabelecimento do ensino de design no Brasil e na região no período da década de 60 e 70, eram bastante focadas na disciplina do design, mas algumas elas não inseriam essas questões num contexto maior e especificamente no caso do Brasil, era um contexto da ascensão, do advento da ditadura militar em 1964.
essa é uma história também que eu vivi essa história, porque quando eu quando eu nasci durante a década de 70, nos primeiros anos da minha vida, eu morava num lugar que era próximo à usina nuclear, uma usina nuclear que é um projeto transnacional e que é um projeto do Estado Militar Brasileiro. Então, essa ideia de construção de nação, que foi muito colocada pela ditadura militar, e um projeto de modernização da nação, do qual a usina nuclear, por exemplo, é um exemplo, foi uma experiência vivida forte para mim. Só que quando eu estudo a história do design brasileira, há muito pouca, quase nada, discussão historiográfica sobre esse período. E isso também aconteceu, quando a gente fez esse volume, quer dizer, então, ao fazer esse volume Locating Design Exchanges in Latin America, a gente identificou algumas lacunas historiográficas na história do Brasil e na história da América Latina no geral, e uma delas era, hã, uma lacuna em entendermos como foi essa institucionalização do design, e aí estamos falando de abertura de escolas, fundação de associações profissionais, a participação de equipes de design, processos de modernização, e como foram desculpa, como esses designers negociaram um estado autocrático imposto pela ditadura militar. Então o livro ele se propõe a, escrever essa história. Ele se propõe a focar sobre a América Latina, e com foco no Brasil durante a Guerra Fria. Foi um período no qual, houve um boom da prática de design. Você pode lembrar aí sobre, enfim, o Cybersyn no Chile, por exemplo, de 71 a 73, a própria Brasília. O sea, la Guerra Fría te referís a las dictaduras militares en América Latina. A Guerra Fria é um período, maior do que esse, mas é um período que sim, a partir do que acontece em Cuba no começo da década de 60, a América Latina se torna um foco da Guerra Fria, como nós sabemos lá das histórias, né, tradicionais. E só que esse é um período que coincide com a o que a gente chama de institucionalização do design. Há vários artigos e livros a respeito disso, mas esse é um período no qual as escolas de design moderno abriram na América Latina, as associações profissionais foram instaladas, e muitos atores desse circuito internacional, digamos assim, do design moderno, como Max Bill, como vários professores de Ulm, incluindo Gibbon Zip, foram para a América Latina. Eles viam, isso é um argumento preciosíssimo da professora Lucília Uriarte, que você já entrevistou, a cubana, que fala que a América Latina nesse período se torna um foco de atenção para esse design social que no contexto da Europa, já começa a se esgarçar. Então, a gente vê isso acontecendo na América Latina, no entanto, existe o advento das ditaduras militares, que no Brasil é em 64, no Chile a partir de 73 e por aí vai. Acho que na Argentina um pouco depois. El 76. 76, é. Então, o que esse livro questiona é exatamente isso, como os, designers negociaram as instituições desse Estado autocrático, essas instituições que também, de uma certa forma, favoreceram a prática do design, porque a história, especialmente no Brasil, também da ditadura militar, foi uma história, de modernização, e foi uma história na qual. Pero, a ver, no entiendo bien qué es lo que estamos diciendo, o sea, qué es lo que estás tratando de explicarnos. O sea, entiendo que lo que decimos, lo que estás diciendo es que la historia de la institucionalización del diseño está muy ligada a las dictaduras militares en América Latina. Pero cómo las dictaduras o cómo el diseño, al ser institucionalizado durante la dictadura, cómo eso repercutió en el diseño, cómo influenció. Ok. Eu posso responder isso de 2 formas, mas existem várias outras, porque são manifestações, não acho que foi essa palavra que você usou, diversas,
né, a gente está escrevendo uma história diversa. Uma delas, por exemplo, é esses processos de modernização, de criação de grandes obras de infraestrutura que aconteceram no Brasil. O Itaipu é um caso exemplar, que é multinacional, porque inclui Paraguai, a hidrelétrica de Itaipu. Eles foram grandes projetos, você poderia chamar de engenharia, da qual participaram, designers gráficos para criar uma ideia, uma visualização, uma identidade visual moderna para esses projetos. Esses projetos de modernização prescindiam de uma visão, de uma visualidade moderna. Então isso foi uma forma na qual essa participação ocorreu. A outra, que é uma coisa muito interessante, essas instituições do Estado autocrático, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, fizeram programas de incentivo ao desenho industrial. Então, no medida em que o Brasil, uma das dos programas de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, por exemplo, a criação de maquinário agrícola específico para a produção de mandioca. Eu não sei se você sabe que no Brasil é um dos grandes produtores de etanol, um combustível que é não derivado do petróleo, ele é derivado de uma produção agrícola. Esse combustível, ele é feito pela mandioca, não é de caçava. E então vários designers, desenhistas industriais brasileiros participaram de projetos para a criação de uma série de maquinários agrícolas que contribuíssem para a produção dessa mandioca, que era o insumo necessário para um programa dentro desse período chamado Proálcool. Um programa que foi desenvolvido pelo Estado brasileiro em resposta às crises do petróleo a partir de 73. Quando eu falo instituições, eu estou falando de fato de designers trabalhando em projetos do Estado. Perfecto. ¿Y qué rol para vos juegan los afectos, como la rabia, la incomodidad, el dolor, la responsabilidad, todo eso que se juega cuando investigamos diseños en contextos de violencia estatal, ¿no? O autoritarismo? Sim, essa é uma pergunta muito boa, obrigada, porque para mim o autoritarismo, que é um dos temas básicos do livro, né, eu comentei que são 3 temas que eu estou lidando: institucionalização, modernização e autoritarismo. Ele não é um autoritarismo só de Estado, quer dizer, existem, e o livro trata de, momentos em que designers, artistas e outros, profissionais da área criativa se insurgiram, ou resistem aos autoritarismos e à violência estatal, mas existe um argumento dentro do livro que eu quero fazer também, que é a preponderância de uma certa forma de fazer design, e no começo do período do livro a gente identifica isso como o discurso do bom desenho, o discurso do design moderno. Essa preponderância, ela é em detrimento de o reconhecimento de outras formas e outros saberes em fazer design. Então o que eu quero dizer com isso? Essa institucionalização do design no Brasil, ela é também uma forma de exclusão de outras formas, de outros saberes. Então, quando eu falo em autoritarismo no livro, e o livro, devo comentar, ele está com começo, eu comecei a escrevê-lo esse ano, a pesquisa foi realizada no passado. Então, essas hipóteses e essas narrativas estão em formação. Mas me interessa muito falar disso que você perguntou, quer dizer, de que forma esses autoritarismos não são só macroestatais, eles são também micro e cotidianos, eles são autoritarismos que são repercutidos naquilo que a gente considera, por exemplo, como design, aquilo que entra para o cânone do design, aquilo que é excluído do cânone do design. Então, esse livro também questiona essas questões. O sea, como que de alguna manera lo que estamos diciendo ahora es que al institucionalizarse el diseño se deja de pensar que otros diseños o diseños otros son Sim, posibles, o sea, todo lo que venía como parte de las comunidades indígenas, por sim. ejemplo, o Artesanato, afrodescendientes, exato. exactamente, Sim, sim. se dejan de ser consideradas diseño para imponer como esta nueva visión de lo que es el diseño. Exato. Existe uma reconceitualização que ela é, de uma certa forma, disciplinária, por isso que o nome do livro, inclusive, é Disciplina do Design.
ela é disciplinária no sentido da institucionalização da disciplina, então quando eu falo institucionalização, estou falando de uma forma ampla. Existem as instituições que são também as instituições, sejam elas educacionais, como as escolas, sejam elas associações profissionais, ou sejam elas instituições do Estado, como os ministérios, os programas e etc. Mas me interessa também como que o estabelecimento de uma disciplina é um processo de exclusão, como você falou, de saberes indígenas, de culturas afro-brasileiras ou de artesanatos. Isso é uma coisa muito curiosa, por exemplo, algumas das fontes primárias que eu venho investigando, nesse período bem no começo desse processo, alguns professores do Royal College of Art, como Misha Black, que na época também era o presidente de uma instituição importante transnacional chamada WICSID, que era o International Council for the Societies of Industrial Design. Ele visita o Brasil em 1963. E uma das visitas que ele mais celebra nos escritos dele, e quando ele é entrevistado pelos jornais, foi uma visita ao ateliê do Tenreiro, que é um grande moveleiro brasileiro, uma grande figura no fazer mobiliário, moderno inclusive, mas que numa leitura canônica stricto sensu não pertence ao design, porque dentro dessa disciplinarização do design, ele é entendido como alguém que, vem de um fazer artesanal. Então é muito interessante, porque eu acho que essa perspectiva do livro, que é uma perspectiva transnacional, me ajuda a desfamiliarizar aquilo que a gente entende como uma disciplina do design no Brasil, me ajuda a problematizar esses cânones nacionais ou cânones que foram criados dentro da nossa cultura. ¿Y encontraste resistencias dentro del campo del diseño o a esto de llamar al diseño como un proyecto que moderniza el Estado? ¿O estamos todos de acuerdo? ¿Qué encontraste en la comunidad de diseñadores? Esse não tem sido o foco desse livro, mas ao longo da Sim. minha leitura das fontes primárias, existem sim. Por exemplo, um artigo que eu tenho trabalhado, com uma colaboradora no Brasil, a Clara Meliandi, nós vemos protestos estudantis acontecendo durante a primeira Bienal Internacional de Design, que foi organizada no Museu de Arte Moderna Brasileiro, do Rio de Janeiro, em 1968. A Bienal por si só é um feito modernista, ela incluiu exposições do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, daí que o nome internacional. Ela era uma exposição promovida pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Itamaraty, que é uma das instituições da ditadura. Então, ela era uma exposição extremamente, digamos assim, ortodoxa, modernista, que queria, obviamente, promover o design moderno no Brasil. E os estudantes da ESD, que na época alguns estudantes da época, da ESD, que na época estavam na escola, vivendo, obviamente, a tensão política no Brasil foi exacerbada, que foi muito que no ano de 1968, que foi um ano politicamente muito importante no Brasil, porque ele foi um ano no qual a ditadura militar se arrefeceu. No final desse ano foi instituído o ato institucional número 5, o famoso AI-5, que eh, suspendeu vários dos direitos humanos, institucionaliza praticamente institucionalizou a tortura, ah, ele, tirou os poderes do Congresso, fechou os congressos e assembleias nacionais, então foi um período muito tenso no Brasil, o ano de 68. Mas, em paralelo a isso, foi um período no qual foi organizado dentro do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uma exposição bienal internacional de desenho industrial, chamada Desenho Industrial 68, organizada pela Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, com várias outras agências nacionais, instituições do design, tanto como a Associação Brasileira de Desenho Industriais, a própria Escola Superior de Desenho Industrial, se organizaram para fazer uma exposição
para promover o design moderno no Brasil. Essa era uma exposição, digamos, ortodoxa, modernista, uma exposição de objetos, de imagens, era uma exposição que, como eu disse, para promover uma determinada forma de fazer o design. E alguns alunos da escola de superior de desenho industrial que estavam buscando um ensino de design mais voltado para o contexto brasileiro protestaram durante essa Bienal, fazendo algumas instalações, que eu tenho chamado de instalações manifestos, quer dizer, algumas instalações que contestavam precisamente que design é esse que nós estamos aprendendo. Esse é um design importado, essas foram palavras, né, tiradas deles. É um design imperialista que não representa o contexto nacional. Então, esse é um exemplo de um bom exemplo de protesto, como você tinha perguntado. Esta entrevista es parte de las listas Historia del Diseño, Brasil y Diseño, Australia y Diseño e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Tengo ya 38 episodios sobre historia del diseño, con investigadoras trabajando en varios continentes y con diferentes perspectivas. Los invito a escuchar la lista. Se van a asombrar, como me asombré yo en su momento, cuántas historiadoras del diseño trabajan con el tema de la perspectiva de género, haciendo foco en las diseñadoras silenciadas y poco visibilizadas. Muchas de las que entrevisté son referentes a nivel internacional en historia del diseño, como Isabel Campi Valls, que es la presidenta de la Fundación de Historia del Diseño. En algún momento hice una serie donde entrevisto expertas de Perú, Argentina, Colombia, Chile y España. No se la pierdan. Ahora sigamos escuchando a Livia, que tiene un montón más para contarnos. Vos contaste que el proyecto del libro que estuviste escribiendo sobre la Guerra Fría se aceleró con la elección de Bolsonaro. Queria preguntarte sobre isso. Verdade, o projeto ele já vinha embrionário por conta dessa identificação de uma lacuna historiográfica, da qual eu falei, mas a partir da eleição do Bolsonaro em 2019, foi quando ficou muito claro, né, uma série de insurgências, uma aceleração do autoritarismo, não só no Brasil, mas como no mundo, né, não só na nossa região, mas como no mundo, e uma série de outras manifestações de autoritarismo. E foi a partir desse período, então, que eu comecei a me debruçar sobre os protestos, que eu acabei de falar, os protestos de 1968, como os estudantes no Rio de Janeiro, os estudantes da escola de design se colocaram num momento muito inicial ainda, né, da educação do design no Brasil. Eles se colocaram numa posição de contestadores, questionando que design era isso que eles estavam aprendendo. E foi a partir desse primeiro projeto, olhando para a Bienal de 68, que eu vi que havia muito material ainda não investigado, ainda não olhado em relação a isso que eu tenho chamado dessas negociações entre as instituições de design e a política pública
de modernização da ditadura militar. Então, de uma certa forma, foi essa foi esse período recente da história que me trouxe questionar, ou pelo menos a começar o projeto de uma forma mais sistemática, que autoritarismo é esse que talvez nunca tenha realmente ido embora, né, porque o que é curioso em relação ao Bolsonaro, como acho que vários de vocês devem conhecer, que ele foi um capitão na época da ditadura militar, depois começou uma carreira política dentro do Congresso brasileiro e acabou se tornando presidente em 2019, sem ter tido muita relevância política nacional antes. Então ele era representativo de uma determinada força conservadora que nunca deixou de estar. É isso que eu acho que é muito interessante, assim, que o livro também busca, que forças conservadoras eram essas que sempre permitiram uma modernização material brasileira sem uma modernização social, sem uma equalização social, uma equanimidade social maior. E eu acho que esse foi o caminho que eu venho traçando desde 2019, mas o livro, na verdade, só passou a ser eu passei a fazer a pesquisa do livro mesmo ano passado. Então, a partir do ano passado, eu fiz um levantamento das fontes primárias e tenho começado a escrita do livro agora. Decime una cosa, si queremos leer sobre, bueno, vamos a recomendar tus libros, ¿hay algo más que nos recomendás? Sim, acho que esse momento é interessante para falar de uma outra forma de fazer a história, quer dizer, até então a gente tem conversado sobre uma produção, talvez aí eu falei de algumas colaborações, um artigo que eu produzi com a Clara Meriandi, uma colaboradora no Brasil, e essa outra colaboradora colombiana, Patrícia Lara Bettencourt, mas me interessa muito escrever uma história sobre outras perspectivas, como a gente fala, né, ou otherwise histories. E isso significa falar ou fazer história de uma forma mais colaborativa. Então, por exemplo, um outro projeto interessante que eu na verdade são alguns projetos nos quais eu me lancei desde o período da pandemia lá, desde 2020, né, tem sido projetos de fazer abordagens decoloniais, prática ou pensar o que seriam práticas decoloniais dentro da história do design, não somente anticoloniais ou uma investigação sobre colonialidade, mas o que que seriam essas práticas? E um dos modelos de trabalho que eu tenho desenvolvido são modelos de trabalhos coletivos. A história, ela muitas vezes um ofício individual, ou visto como um ofício individual. O ofício da história, ela é geralmente um ofício tido como individual, ou autoral, e para mim tem sido muito interessante repensar as metodologias históricas e os próprios termos de debate para reconhecer o impacto dos legados coloniais, para promover mudanças, por exemplo, em direção à justiça social e outros aspectos da prática decolonial. Então, uma estratégia que eu venho desenvolvendo com colaboradores é da escrita coletiva, como eu já falei, né, e também da intervenção nas convenções e nas práticas acadêmicas. Aqui tem o trabalho de um grupo um coletivo, né, que eu tenho com 4 outras acadêmicas aqui na região da Ásia Pacífico, inclusive uma delas é a Diana Baran Gonçalves, com quem você já conversou no seu podcast. E esse é um coletivo de educadores em design da região Ásia Pacífica, nós somos engajados em uma série de questões interligadas e buscamos co-criar maneiras, vozes, materiais, temas e abordagens decoloniais pluriversais e interseccionais em nosso ensino. O que que isso significa em prática, né? Nós fizemos um simpósio há um tempo atrás, reunindo uma série de acadêmicos, professores, educadores, profissionais e alunos da área de design, para perguntar exatamente de que forma nossos cursos de design no ensino superior permanecem ainda presos a narrativas eurocêntricas e abordagens pedagógicas que omitem contextos específicos de cada local, inclusive dos povos das primeiras nações, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, né, e criamos então algumas redes de discussões a respeito disso, de que forma podemos criar uma
não só um currículo, não só uma série de exemplos e currículos e matérias de ensino que sejam mais plurais, mas de que forma a educação em design deva também se pluralizar. Y decime, ¿qué tipo de historias de diseño te gustaría que estuviéramos escuchando y escribiendo en el futuro? Uma história de desenho que não é baseada nesses cânones eurocêntricos, anglo-saxônicos, anglocêntricos nos quais nós fomos formados, né, uma história do desenho que é mais afeita às perspectivas locais, sem obviamente, né, não despolitizando as assimetrias internacionais, as assimetrias globais que existem, mas uma história do desenho que investiga também formas e saberes locais, diversas formas de projetar, incluindo aí contextos e saberes dos povos de primeiras nações, povos originários. Eu acho que uma história do desenho que consiga se deslocar, e isso é uma coisa na qual eu já venho trabalhando há muito tempo, entre vários outros colegas, de uma percepção de que o desenho seja só industrial, de que o design, o desenho de uma forma ampla, seja aquele que é produzido por uma forma de uma maneira, enfim, industrial, capitalista. Existem outras formas nas quais a gente lida e de outras formas de produzir vida, que também são parte do desenho. Bueno, muchas gracias por la entrevista. El pasaje de diseñadora a historiadora no es un cambio de oficio solamente, sino un corrimiento del lugar desde donde se mira. ¿Qué pasa cuando las herramientas que antes producían imágenes ahora empiezan a desarmarlas, a usarse para analizar? Para mí, ahí aparece una práctica distinta. En este caso, el archivo deja de ser un depósito de cosas y se vuelve una escena cargada y afectiva. Como si mirar esas litografías, esas exposiciones, fuera también enfrentarse a una operación de borramiento o de memoria. Y tal vez esa distancia geográfica, estar fuera de Brasil, no enfría, sino que intensifica la pregunta. A mí me queda flotando esa idea de que el diseño moderno no fue solo un lenguaje, sino una forma de ordenar qué cuenta como saber y qué no. Como si institucionalizar el diseño hubiera sido también una forma bastante eficaz de excluir otras maneras de hacer y de pensar. Entonces, cuando aparecen los estudiantes del 68 o esas pequeñas protestas o grandes protestas, no son anécdotas, son fisuras en un relato que se quería limpio y continuo. Y quizás por eso vuelve Bolsonaro a la conversación, no como ruptura, sino como un síntoma de algo que ya estaba ahí latente. ¿Hasta qué punto el diseño participó de esa modernización sin igualdad? ¿Y qué significa hoy querer escribir otra historia más colectiva, más situada, sin repetir ese mismo gesto de ordenar y de dejar afuera? Quizás la pregunta no es cómo decolonizar el diseño, sino si el diseño, tal como lo entendemos, se deja realmente desarmar con herramientas del diseño. ¿O necesitamos otras? Y si queremos desarmarlo, entender la historia del diseño, vamos a hacer un trabajo transdisciplinario donde muchos se junten. Esperemos que este podcast les sirva para juntarse. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.